Olá, gente. Bom dia, boa tarde. Ah, não, aqui é bom dia também. Como é que vocês estão? Hoje eu tô bem animada, tô tranquila, mas tô trazendo aqui um tema, um sentimento que eu experienciei, vivi há alguns dias e me deu muita vontade de compartilhar. Não necessariamente o que aconteceu, mas o que ele tem me ensinado, né? O que a frustração tem me ensinado, ou como eu tenho olhado para ela. Eu acho que quando a gente fala de frustração, vem logo uma ideia de que a gente criou expectativas e que a gente não deve criar expectativas ou criar menos expectativas. Algumas pessoas talvez vão dizer que é o ego, que você está muito no ego, está muito identificado com isso, com aquilo. E eu não vim aqui derrubar nenhuma dessas verdades ou dessas constatações, mas eu queria convidar a gente a olhar para além delas, para além de um diagnóstico que vem pronto e que conta pra gente que a gente deveria se comportar de outra forma, sem antes trazer um acolhimento, que é o que eu acredito que a gente precisa quando a gente está vivendo, sentindo a frustração. Então, assim, essa questão de desapegar, talvez, da expectativa ou de um resultado que não foi alcançado e que despertou a frustração, eu acho ela bem interessante, porque de fato, assim, eu me sinto frustrada às vezes porque eu não recebo o que eu queria, eu não consigo fazer aquilo que eu planejei, eu não tô me comportando ou não tô recebendo o comportamento de outras pessoas que eu gostaria de receber. Então, assim, tem sim uma expectativa de um resultado, vamos dizer assim. Então, me desapegar desse resultado fechado, eu acho isso interessante mesmo. Na comunicação não violenta, a gente vai falar que são as estratégias que a gente usa, né? As ações, as falas, os comportamentos, o caminho que eu uso para eu chegar até aquilo que eu tô querendo cuidar. Então, assim, eu tenho separado muito o que eu posso desapegar em termos de resultado, ao mesmo tempo olhando para isso que é precioso e que eu tô querendo cuidar e que não tá sendo cuidado naquele momento quando eu tô frustrada, quando eu me sinto frustrada. Salva essa live? Salvo, eu deixo elas salvas, aí depois eu posto, fica tanto no feed quanto no IGTV, tá? Então, assim, o que eu tenho feito, o que eu tenho me convidado a fazer, que aí eu compartilho com vocês, é olhar para além desse caminho, dessa estratégia, dessa ação que não corresponde ao que eu gostaria de ter recebido, feito, etc., que me desperta a frustração. E chegar num ponto do que eu tô querendo cuidar. E por que eu tô falando disso? Porque senão eu fico agindo, eu fico me comportando assim, eu tô frustrada porque eu não consegui o resultado que eu queria. Mas também eu criei expectativa, eu não posso criar expectativa. Então tá, vamos pensar em outra coisa, vamos buscar outro caminho. Mas eu não entro em contato com aquilo que é tão precioso para mim. E que sim, eu posso olhar para isso que é precioso para mim, que tá pedindo cuidado, e buscar outras formas de cuidar. E eu acho que quando eu me aproximo dessa essência do que eu tô querendo cuidar, que na comunicação não violenta a gente vai chamar das necessidades, eu consigo até ter mais clareza das opções. Então eu acho que esse caminho ele é importante, sabe? Eu vou dar um exemplo bobo para vocês, que foi quando eu senti frustração agora nos últimos dias, porque eu acho que ele vai conseguir ilustrar bem. A gente estava planejando uma viagem no sábado agora. A gente vai passar um dia na praia aqui perto de Londres, encontrar amigos que estão na praia e passar o dia lá. E na sexta-feira à noite a gente recebeu uma mensagem do NHS, que é o SUS daqui, né, o Sistema de Saúde Público da Inglaterra, avisando que a gente esteve em algum lugar onde uma pessoa também esteve naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, e essa pessoa testou positivo para Covid. Então que a gente precisava fazer o isolamento por 6 dias. Ou seja, a gente não poderia sair de casa de sexta-feira até quinta, porque aí tem o risco de contaminação, vai que a gente, né, foi contaminado e pode passar para as outras pessoas, pedimos teste e tal, etc. e tal. Então, assim, tivemos que cancelar o nosso passeio no sábado. E teve a frustração, assim, porque ia ser um dia muito quente aqui em Londres, que a gente tava doido pra ir pra praia, que ia ser muito legal estar na praia. Ao mesmo tempo, a gente tava com essa expectativa de encontrar as pessoas que estão lá na praia, nessa outra cidade.
Então, assim, o que eu achei que foi legal é que, pelo menos aqui em casa, a gente se permitiu, assim, sentir e até verbalizar isso. Nossa, que chato, tô frustrada, sabe? Tá acontecendo isso. E para algumas situações, tinha até uma alternativa já muito fácil ali, porque não era um grande problema, né? Então, por exemplo, a gente pensando assim, tá calor, a gente queria estar na praia e tal. Aqui em casa tem uma varanda com espaço legal, a gente colocou uma mangueira na varanda para poder regar a planta. Então, assim, dá para tomar banho de mangueira. Até lembrei da minha infância em Lavras, né? Dos banhos de mangueira no jardim. Então, assim, para isso... foi fácil fazer essa transição, né, da frustração para uma outra solução que me atendia também. No caso, talvez, do bem-estar, porque tá calor, um pouco de diversão, né, do banho de mangueira. Mas tinham outras necessidades que estavam sendo cuidadas nessa viagem à praia, que era o encontro com os amigos, né, então seria assim, a conexão, a troca mais próxima, presencial, a diversão, né, nesse sentido de estar lá e dos passeios que a gente faria nessa cidade. Uma própria questão, eu acho, assim, às vezes do movimento, né, de sair de casa, ir para um carro, e viajar, e ver paisagem, né, sentir que está movimentando, que está colocando o corpo em movimento. E mais alguns, assim, que eu... Bom, poderia ficar compartilhando aqui com vocês, mas eu acho que, por exemplo, já tá bom. Então, assim, para esses de conexão do movimento, infelizmente a gente não teve como cuidar muito, porque agora a gente tem que ficar em casa até quinta-feira. Então, as conexões continuam sendo virtuais, né? Que agora tem que ser virtuais até quinta, e essa movimentação tá meio restrita à casa. Eu precisei acolher a frustração, olhar para ela. Ao mesmo tempo que eu olhava para ela e pensava, poxa, que chato, eu agradeci, que bom que tem a varanda e que eu vou poder me refrescar com a água, mas poxa, que chato, porque eu vou ter que ficar em casa. Então, assim, eu fui acolhendo isso que eu estava sentindo da frustração e consegui aliviar. E no momento em que eu consigo aliviar, que eu olho para a frustração, que eu assumo para mim mesma que eu tô frustrada e que tá tudo bem estar frustrada, né? Que não é um grande problema, mas que a frustração tá ali, porque a gente tinha planejado, tinha colocado energia nisso. Era uma viagem que foi planejada há um mês, porque aqui às vezes é difícil coincidir a agenda das pessoas. Eu olho para ela e deixo ela sair de mim, porque ela vai sair em algum momento, mas eu preciso enxergar e falar assim, tá tudo bem, eu tô te vendo. Tá tudo certo, eu tô te vendo, você existe e você tem o direito de estar aqui. Então, por exemplo, no fim de semana, né, fui pra varanda, tomei sol, mexi nas minhas plantas, que eu acho que cuidou um pouco dessa coisa, até do movimento, embora eu não estivesse fazendo grandes movimentos no meu corpo, de sair, de mudar de lugar, mas o contato com a terra, com as plantas, me trouxe para essa coisa assim, da natureza, que eu acho que que eu conseguiria numa praia. E aí, o que eu tô querendo dizer no fim das contas, a partir desse exemplo muito simples? A gente pode acolher para atravessar o sentimento e buscar os caminhos que vão nutrir isso que é importante pra gente, que tá pedindo cuidado. Esses dias eu ouvi um podcast da Brené Brown com uma escritora, e eu esqueci o nome dessa escritora, que ela falava muito da agilidade emocional. Ela tem um livro que fala de agilidade emocional. O que ela chama de agilidade emocional é a nossa capacidade da gente lidar com sentimentos, aprender com sentimentos, ressignificar as questões que vêm a partir dos sentimentos para a gente buscar outros caminhos e não ficar preso, estagnado naquele sentimento, principalmente nos que não são bons de sentir. E aí ela falava muito que assim, que essa cultura da positividade tóxica, né, de que você tem que ver o lado positivo em tudo e muito rápido, e eu quero explorar isso melhor daqui a pouquinho, ela nos sequestra desse acolhimento do que a gente está sentindo. E se eu não acolho o que eu estou sentindo, eu não aprendo a lidar com o que eu estou sentindo. Então, o que eu entendo é o seguinte, é muito importante eu poder ver todo o quadro, poder ter várias perspectivas de uma situação e não ficar presa apenas a um problema que me aparece, né? A um conflito que me aparece. Só que eu acho que existe um tempo, que a gente precisa se dar um tempo para fazer isso, para passar desse foco do problema que causa as emoções ruins, para conseguir olhar o quadro inteiro. Eu acho que às vezes a gente vai numa ânsia muito grande de já ir para uma solução que seria, vamos pensar positivo, vamos olhar para o outro lado, e isso aqui que está vivo, né, essa emoção chatinha de sentir que está viva, ela vai ficando de escanteio. Só que ela não vai embora, porque a gente não passou pela travessia dela. Então, assim, eu acho muito legal a gente aprender, eu acho muito importante a gente aprender
que é legal a gente criar menos expectativas, que sim, se a gente cria muita expectativa e fica muito presa a um resultado, talvez a gente vai viver muito frustrada, porque nem sempre a gente vai ter esse resultado que a gente espera. E não significa que os outros resultados não sejam bons também. Isso é muito legal da gente aprender. Mas eu acho que o aprendizado verdadeiro, desse assim, que a gente começa a viver as coisas com mais paz e menos imposição de como a gente tem que agir e de como a gente tem que ver o mundo e as situações, esse aprendizado mais verdadeiro, ao meu ver, ele passa por um tempo em que a gente sente o aprendizado, em que a gente se permite passar por esse aprendizado e ir de fato sentindo isso. Então, assim, eu não vou falar que eu não devo criar mais expectativas porque me contaram que isso é o certo. É porque eu vou aprendendo que tem outras coisas que são boas. Que um resultado que não vem do jeito que eu gosto pode me trazer uma frustração. E aí eu vou ficando mais ágil nesse lidar com o meu sentimento, com a minha frustração e fazendo essa travessia com mais, às vezes até mais eficácia e às vezes até mais rapidez, porque eu fico menos presa no sofrimento. Não significa que eu não enxergo esse sofrimento, que eu não acolho esse sofrimento. Então, assim, eu espero que eu estou sendo clara. Adorei o tema, bom dia, obrigada. Eu espero estar sendo clara nisso, porque assim, eu não vim trazer uma receita de bolo, mas eu vim fazer um convite para a gente sair dos diagnósticos de que você está frustrada porque criou expectativa, você está frustrada porque o seu ego está muito ligado nisso, você está frustrada porque você não quer, você não está abrindo mão desse resultado. Sair um pouco disso, porque às vezes um resultado, para a gente desapegar de um resultado que a gente estava esperando, talvez a gente precise entrar em contato com de fato assim, por que esse resultado era tão importante para mim? E aí, de novo, as necessidades que eu estava cuidando. Novamente um exemplo, eu vi rapidinho um garoto que escolheu um sorvete, o sorvete dele caiu no chão e ele começou a chorar e estava chateado, e estava frustrado, e a avó dele foi correndo na loja de sorvete comprar outro e chegou com outro sorvete para ele e ele, não quero, e estava ali chateado, ele estava realmente muito chateado porque o sorvete dele caiu. O sorvete novo da avó, a avó com o maior das boas intenções, com o maior amor, foi lá oferecer o sorvete novo para ele. Mas naquele momento, aquele sorvete novo não interessava ele. Por quê? Porque ele estava enlutando o sorvete que caiu. E aí quando eu falo enlutando, fica parecendo estranho. Ai, mas luto por causa do sorvete? Sim, porque aquele sorvete que ele escolheu e que ele não pôde degustar porque caiu no chão, foi um sorvete que ele exerceu a escolha dele do sabor, que de repente ele ficou imaginando assim, vai ser gostoso. Teve uma história dentro dele, daquele sorvete que ele ia, né, poder apreciar depois. Então assim, não é só um sorvete, é tudo isso, são todas essas necessidades que estavam sendo nutridas com a escolha e com o consumo daquele sorvete. E que quando o sorvete cai no chão, ele se vê muito frustrado, porque tudo aquilo, toda aquela energia gostosa que estava ali para ser em movimento, né, para se colocar em movimento, esvaiu, foi embora. Então assim, parece, às vezes a gente vê e fala assim, ai, que bobagem. Não é bobagem. E se a gente permite as pessoas, principalmente no caso desse garotinho que é uma criança, a viver a frustração e falar assim, tá tudo certo você sentir isso, é chato mesmo, você escolheu, você queria, tá tudo certo, legitimar o que ele tá sentindo, as chances dele se tornar um adulto que vai lidar melhor com a frustração são muito maiores do que você, aqui toma um outro, mas esse daqui também é sorvete, pra que você vai ficar chateado? Eu tô te dando um outro sorvete. E aí, como às vezes a gente não teve essa possibilidade na nossa infância de olhar para os nossos sentimentos e acolher, o convite que eu tenho feito para mim hoje é isso, assim, de me dar um tempo. E às vezes eu preciso de um tempo. E pode ser que as pessoas ao meu lado, ao meu redor, achem que é um exagero, alguma coisa, e tudo certo. Elas têm o direito de achar o que elas acharam. Mas eu sei hoje o que é importante para mim. Eu sei hoje do tempo que eu preciso, às vezes, para passar por um sentimento e para aprender com ele, mas aprender de verdade, porque eu acolho ele. E aí é isso que eu quis compartilhar com vocês, da gente poder olhar para além do sentimento e entender que eu posso, o resultado que eu queria não veio, mas aquela necessidade que está viva e que está pedindo para ser cuidada, ela pode sim ser cuidada ainda. Eu tenho o direito de olhar para ela e de querer cuidar dela. E aí eu me abro para as outras possibilidades depois que eu atravesso isso, acolhendo, olhando, legitimando o que eu estou sentindo.
Espero que tenha feito sentido para vocês. E muito legal poder compartilhar isso aqui, né? Assim, eu acho muito bom eu poder trazer para vocês o que eu tô aprendendo. Eu sou uma grande aprendiz de comunicação não violenta, de mindfulness, e me traz muita alegria poder compartilhar isso. Então, desejo para vocês um ótimo dia e até a próxima, até o nosso próximo encontro.